Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos, na sua edição de número 20, onde a gente vai receber o médico infectologista Dr. Plínio. Também vamos conversar com o vereador em Goiânia, Paulinho Graus, que já está conosco, e também acompanhar a chegada do companheiro de Projeto Nacional de Desenvolvimento, o nosso queridíssimo Vila Guerreiro. O programa que faz você pensar está entrando no ar agora. E você ajuda a fazer o Trocando em Miúdos. Tem perguntas para os nossos convidados, dúvidas? Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 992775578, ou aqui na live no Facebook, é onde a gente vai estar acompanhando também a sua participação. Ajude a Prime a chegar cada vez mais longe, compartilhe, peça para os seus amigos a seguirem a nossa página, mande no grupo de WhatsApp dos seus parentes aí, e falar que vamos falar de Covid-19, vamos falar de política e vamos falar de ações de governo para conter essa pandemia. Dr. Plínio, seja bem-vindo aos estudos da Prime. Minha primeira pergunta é: Rio Verde fez a flexibilização do isolamento social. Quais foram os pontos positivos, na sua opinião, e os negativos dessa ação de abertura do nosso comércio aqui? Bom, boa tarde, boa noite, né? Prazer estar aqui pelo convite. Bom, foi um processo muito pensado, né? Seguindo um pouco do decreto do governador e pensando em como retornar as atividades diárias, né, dentro do município, sem ter um impacto tão importante dentro do plano de saúde, né, que a gente tem no nosso município. Então, de forma positiva, eu vejo que uma reabertura progressiva e segura, né, que nos deu tranquilidade para preparar todo o nosso sistema público, também particular de saúde. A gente tem o apoio aí dos hospitais parceiros, né, de os hospitais se prepararem para o enfrentamento dessa pandemia. E talvez ponto negativo seja um pouco de dúvida quanto à adesão total, tanto do comércio quanto da população, às medidas sanitárias que a gente preconizou. Porque tem muitas regras, muitos segmentos que os comerciantes e a população têm que ter ciência disso, né? Sim, por isso que, para que acontecesse isso, todos os estabelecimentos comerciais tiveram de revalidar seu alvará sanitário, né? Um provisório apenas, sem despesa, sem nada, apenas para eles receberem a cartilha da forma que eles tinham que se adaptar. E por isso que também foi lento e progressivo, que nós demos uma semana para a parte do comércio tentar se adaptar e a população entender como isso viria a acontecer. Tá certo. Eu vou direto para Goiânia, capital aqui do estado de Goiás, falar com o vereador Paulinho Graus. Paulinho Graus, também que seja bem-vindo à programação aqui da Prime. Os ambulantes aí da Feira Hippie de Goiânia estão pressionando o prefeito Elis Rezende para a reabertura da feira aí também, da Feira Hippie. Como também os lojistas da Rua 44, famosos em todo o Brasil, inclusive até nossos irmãos do Paraguai vão fazer compra aí na 44 em Goiânia. Como a Câmara de Goiânia pode auxiliar nessa questão aí, ao auxílio desses profissionais que estão clamando e querendo voltar a trabalhar, mas lógico, dentro de uma regra de proteção da saúde também, dizendo que Goiânia é a cidade que tem um dos maiores índices, né, de contaminados do coronavírus aqui no estado de Goiás. Bruno, uma boa noite. Fico muito feliz de estar participando do seu programa. Quero cumprimentar o Vila Guerreiro de São Paulo, Dr. Plínio aí de Rio Verde. Cumprimento. Muita alegria estar junto com vocês todos. Dizer que a Feira Hippie, quando a gente trata de Feira Hippie em Goiânia, a gente está tratando da maior feira da América do Sul. É uma feira gigante que existe, mais de 6.000 bancas e um complexo de shopping center do lado, de galerias. Então, o que é que traz esse grande poder de venda da Feira Hippie e do shopping, daqueles shoppings todos ao redor lá da 44? Tudo são pessoas que vêm de fora. Quando o governo estadual ou o governo municipal
tomar uma decisão de abrir a 44 e abrir a Feira Hippie, o que ele está dizendo? Olha, pode vir gente de fora que nós estamos prontos para receber. Porque é isso que movimenta ali. 50%, 60% são ônibus de fora, pessoas de outros estados, até de outros países que vão lá. Então, as autoridades sanitárias de Goiânia estão muito preocupadas com essa questão, porque existem duas situações. As situações dos feirantes que estão passando fome, estão perdendo a qualidade de vida, uns até pensando em suicídio. É uma coisa terrível, viu, Bruno, aqui em Goiânia. E a responsabilidade do Estado e do município com relação a não criar uma corrente dessa pandemia aqui, por causa da Feira Hippie. Então, o que eu penso? O governo estadual, o governo municipal e o governo federal tinham que se unir nessa corrente para bancar esses feirantes, dar segurança para eles poderem ficar em casa o tempo que for preciso para dar condição de resguardar a saúde deles, e depois que tiver condição, aí abriria normalmente, buscando abrir normalmente. Agora, existe a responsabilidade, a prefeitura não dá conta de fazer isso, o Estado também não está dando conta, e nem o governo federal. Agora, o que fazer, Bruno? Essa é a minha pergunta. Nós não podemos deixar esse pessoal morrer de fome. Eles estão fazendo carreata, eu estou do lado deles, apoio eles, mas o que fazer? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, viu, Bruno? Eu não sei. Se o governo tinha responsabilidade de fazer essa quarentena e dar condição financeira para eles sobreviver, não está dando. Não está dando. Pra você ter ideia, cesta básica, lá eles tiveram uma briga lá no estado para buscar uma cesta básica. Olha só. E muitos deles não conseguem o auxílio dos R$600, por várias situações oriundas. Então, são situações que me deixam realmente emocionado com a Feira Hippie ali e aqueles comerciantes da 44. É um local estratégico para Goiânia, para Goiás, e tá vendo essa preocupação com relação. Eu até queria perguntar ao doutor Plínio se realmente tem sentido isso, doutor Plínio, você está com nós aí, com relação à questão de saúde pública aqui. Se voltar a vir ônibus de discussão, tem esse risco de aumentar essa pandemia aqui em Goiânia? Sim, é um dos problemas que a gente tem são no trânsito vindo de zonas endêmicas, né? Então, aqui na nossa cidade de Rio Verde, uma das maioria dos casos que nós tivemos foram de pacientes que vieram de fora, né? Primeiro do estrangeiro, depois de São Paulo e até de Salvador. Então, às vezes, as medidas de segurança tomadas dentro do nosso estado, se nós não tivermos o cuidado com a importação nova de casos, pode ser que a gente forme novos ciclos de transmissão dentro da cidade, principalmente porque essas pessoas se locomovem de ônibus, né? E um ambiente fechado aumenta um pouco o risco de transmissibilidade. Nós tivemos um exemplo aqui na nossa cidade vizinha, de Jataí, né? Que algumas pessoas que foram fazer um treinamento em outro município e acabaram dividindo os mesmos locais de dormitório, tudo, acabaram tendo uma grande contaminação entre eles, porque quando você mantém todos no mesmo ambiente, como um quarto de hotel ou mesmo um ônibus, aumenta muito o risco de transmissibilidade da doença, infelizmente. Então tá aí os riscos, né, porque ou a gente morre do coronavírus, que viram algo desincontrolável, ou a gente mata os trabalhadores de fome. Eu acho que é um momento de união nacional, um momento de que a gente possa se ajudar, e eu acho que esses trabalhadores precisam de um respaldo tanto do Estado como também da comunidade em geral, e eu acho que a gente está tendo vários sinais de solidariedade da população, dos empresários, dos comerciantes, mas eu acho que falta alguém para sentar e organizar, colocar a bola no meio de campo e distribuir as responsabilidades. E é isso que está faltando. Mas eu queria dar uma boa noite para o meu querido amigo Vina Guerreiro, companheiro de batalha do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Vina, seja bem-vindo à programação da Prime. E eu queria falar para você que fala diretamente de São Paulo, como é que está a situação do cidadão comum aí na capital, na maior capital aqui da América Latina?
Bom, boa noite, pessoal aí. Eu preciso, por uma questão civilizatória, cumprimentar primeiramente o Dr. Plínio, representando a ciência, depois cumprimentar o Bruno Marques, representando a mídia decente, a mídia que fala a verdade, a mídia que informa bem a população, e depois o meu amigo vereador Graça, é um camarada, muito bem falar de você, meu camarada, é um prazer estar dividindo aqui com todos vocês essa bancada, naturalmente, cada um em sua casa, nesse momento de pandemia, a pior crise que o país, na República, já viveu, economicamente falando, e no sentido do sanitarismo também, lamentavelmente. Precisamos reviver aí Oswaldo Cruz, precisamos reviver aí um monte de pessoas que fizeram tanto bem para momentos que o obscurantismo está vagando por aqui, colocando todo mundo em histeria total. São Paulo, Bruno, é uma situação complicada, porque a gente vem vendo a mídia vendendo os planos de Bruno Covas e de João Dória como a panaceia, algo que tem dado certo, e a verdade é que aqui, São Paulo, capital, maior cidade da América Latina, realmente a gente não é exatamente assim que as coisas são. Infelizmente, a aderência ou a adesão a ficar em casa, a quarentena, né, o confinamento, ainda que voluntário, está diminuindo. O governo estadual aqui passou uma matéria agora para que seja obrigatório que todas as pessoas usem máscara nas ruas, o que é uma coisa interessante. O problema é onde essas pessoas vão comprar máscaras. E a gente sabe, economicamente falando, que quando tem um produto que é o mais procurado, é uma questão de oferta e demanda, esse produto vai a altos preços. Então, há pessoas que conseguem comprar 1, 2, 3 máscaras para lavar e para higienizar e usar durante a semana, mas a grossa maioria não tem acesso a esse tipo de material. E tem algumas políticas também municipais acontecendo, algumas estão totalmente equivocadas, a meu ver. O Bruno Covas, ele fez hospitais de referência localizados em cada região aqui do município. Então, vou pegar como exemplo o TID Setúbal, que é um hospital famoso aqui na região da Zona Leste. O problema é que o TID Setúbal tem uma maternidade, uma neonatal e uma ala psiquiátrica. Como é que você mistura um hospital de referência em Covid-19 com essas outras 3 dinâmicas? Você não consegue dar um bom trabalho com isso. O vereador pode me assegurar disso, o doutor Plínio também pode me assegurar disso, eu não estou falando uma besteira. É algo complicado, é uma questão de empatia. Como é que você mistura pessoas que têm distúrbios psiquiátricos com crianças que estão nascendo, com mães que estão lá parindo seus filhos? Não dá para misturar. A gente fez aqui em São Paulo, toque de caixa, 2 hospitais de campanha, fizemos um hospital no AMB, lá onde tem o Sambódromo, que vocês devem conhecer, fizemos outro também no estádio famoso do Pacaembu. Mas não é suficiente, porque a gente precisa de respiradores e não os temos para todo o conjunto de pessoas que necessita desses leitos de extrema gravidade nas UTIs. Há outras situações complicadas que a gente pode desenvolver ao longo do tempo, mas eu acredito que o Bruno Covas está tendo políticas tímidas, e isso que o vereador falou, que é muito triste mesmo, e que você arremata bem, Bruno, dizendo que precisa daquele cara que vai fazer a bola no meio de campo e distribuir, esse cara, essa figura moral, que já não existe, porque a classe política, nós que somos políticos e não temos vergonha de falar que somos políticos, que queremos bem representar a população, nós estamos sendo detratados pela mídia golpista, por essa mídia chechelenta, desculpa o termo, viu, Bruno, mas uma mídia que detrata a gente, que transforma a gente em bandido, sem que eles ofereçam o ônus da prova contra a gente, contra a classe, porque há políticos e políticos. Nós somos bons, até que prove o contrário, nós somos bons, assim está descrito na lei. Então, essa hegemonia moral que nós, políticos, deveríamos ter, porque somos realmente as pessoas que doam sua vida em representação do próximo, nós, infelizmente, não estamos com essa bola. Então, a gente precisa baixar um pouco a bola, né? Desculpa o trocadilho novamente, mas chegar e conversar com a população, com o empresariado, tentar entender. A economia precisa continuar, é lógico, só que se o trabalhador for trabalhar, ele vai morrer. Então, como é que a gente sai dessa sinuca? Precisa de muita conversa, precisa de muita reunião, muita ideia para trocar, precisa das lideranças religiosas conversarem com calma, não comprarem um lado, comprar o lado da vida. Se Deus é pela vida, todos na religião deveriam representar isso. A vida,
O trabalhador tem que ganhar o dele em casa, incrementar o exercício econômico comprando alimentos, comprando os mantimentos de higiene pessoal, do asseio. É isso que a gente precisa. Agora, com o presidente dando um sinal, aí vem o governador do meu estado dando sinal trocado, o prefeito fingindo que trabalha, a classe empresarial em pandarecos, os altos empresariais ganhando muito dinheiro, porque estão sobrepondo o preço. Os baixos empresários, os empresários micro e médios, estão perdendo dinheiro, os trabalhadores estão desesperados. Está aí o exemplo que vocês passaram da feirinha. É complicado demais. A gente precisava ter um Getúlio Vargas nesse momento para acalmar a nação. Mas lá se vai uma década, um centenário quase da morte desse camarada, que tanto bem fez a esse país. Eu queria começar dizendo isso. Muito obrigado pela acolhida, Bruno. Muito obrigado mesmo. Eu queria só dar um abraço para o Vila Guerreiro, obrigado. Veio só falar bem de você, companheiro. Você é um irmãozão. Parabéns pela sua luta, seu trabalho. Você sempre está despontando aí no Brasil. O Brasil precisa de mais gente igual você, Vila. Parabéns. Você, muito obrigado. Bruno, mais gente assim. E queria colocar uma frase do nosso eterno, saudoso Brizola. Brizola vive. Aquela frase que ele falou, que eu acho que resumia toda essa pandemia e resolveria. Que o Estado foi feito para o povo, porque o poder é emanado do povo. Quando o poder é passado para um agente público, o Estado está ali de prontidão. O poder não é eterno, a pessoa não é dono da prefeitura. Eu ganhei a eleição, sou prefeito? Não, eu não sou dono. Estou ali. Sou governador? Estou ali. O governo não é meu, o Estado não é meu, a nação não é minha, a prefeitura não é minha, eu estou de passagem. Então eu tenho que fazer aquilo ali como se fosse o melhor exemplo da minha vida. Transformar uma economia pública em uma economia privada são economias distintas. Brizola falava muito isso. A economia privada, ela visa o lucro. A economia pública, ela vive o bem-estar das pessoas. Não adianta matar as pessoas e depois falar que tem Estado. O Estado não existe mais. O que os governos fazerem? Eles estão sacrificando o povo em nome de uma democracia que eu não vejo isso como democracia, e aí achando que que vai ser um estadista fazendo isso. Isso não é. Você tem que quebrar o Estado, se for possível. Quebra o Estado, mas não deixa seu povo morrer, não. Nós temos que fazer isso. Então, o caso da Feira Hippie, nenhum governo estadual, nem o governo municipal, nem o governo federal fizeram nada para os comerciantes, nem para essa feira. Estão cobrando impostos, só atrasaram alguns impostos, menos IPTU, a prefeitura aqui de Goiânia, nem IPTU, nem ITU, nem isso ela quis atrasar o pagamento, quer receber em dia. E pior, no meio de pandemia dessa, o prefeito de Goiânia suspendeu contratos de professores e funcionários da educação, mais de 3 mil suspendeu. É um absurdo. Eu tenho que correr com o programa aqui, que ele vai até às 8, então a gente tem que ter mais rápido nos comentários. E eu vou passar a pergunta para o doutor Plínio. Doutor Plínio, qual tem que ser o comportamento do cidadão ao sair de casa para evitar o contágio com o Covid-19? Bom, é evitado principalmente pelo isolamento social, né? E o isolamento social não é só a gente ficar no nosso domicílio, né? Nós podemos praticar o isolamento de várias formas, precavendo sanitariamente com o uso de máscaras, higienização de mãos e evitando aqueles cumprimentos tradicionais do brasileiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro a gente cumprimenta com 3 beijinhos, né? Então, acho que é por isso que lá o contato interpessoal ser muito elevado aumenta o número de casos, né? O Brasil, a gente vivencia dessa forma. Então, todo cidadão que tiver a necessidade, né, tiver que trabalhar, buscar o seu ganha-pão, não tem jeito, né, ele deve utilizar uma máscara ao sair de casa, pode ser a máscara de pano, e ter sempre ao seu alcance, dentro do bolso, um álcool gel, né, ou sempre estar levando a mão para lavar com água e sabão, tem o mesmo efeito, a mesma eficácia, né? A gente só não orienta a ficar usando kibô para lavar a mão, que acaba fissurando a mão e machucando. Mas evitar
o contato íntimo, manter sempre uma distância entre 1,5 m e 2 metros para a pessoa próxima de você, é uma forma mais segura de sair à rua. Doutor, e também existem muitos milagreiros na internet, em rede social, falando que tem suplemento para isso, que evita Covid-19, vitaminas, dietas. Existe alguma coisa nesse sentido para aumentar a imunidade do corpo contra o contágio do Covid-19? Ontem eu assisti um programa na internet que eu fiquei horrorizado com isso. Bom, isso é muito delicado a gente tratar. O que a gente pode orientar a você que está em casa, a todos os nossos amigos, é uma alimentação saudável, né? Isso é importante para manter uma boa imunidade. Mas melhora de imunidade específica para qualquer tipo de vírus ou bactérias que seja, não existe nenhum estudo que mostra isso. Inclusive o CFM, o CRM vem abrindo processo administrativo contra os médicos que têm protocolado esse tipo de propaganda enganosa, né, em rede social ou outras formas de propaganda. Então, hoje nós não temos nada descrito de nenhuma terapia sorológica, nada que melhore para se prevenir do coronavírus. O que a gente orienta é uma boa higienização e uma alimentação saudável dentro do possível. Então tá aí, não existe coquetel milagroso, dieta milagrosa, chá milagroso. Nós tínhamos o famoso Mão Santa, ele é prefeito de uma cidade lá no Piauí. Ele falou que se beber água, o coronavírus vai para o sistema imunológico do estômago e vai para o suco gástrico e o coronavírus se lasca. É isso que ele falou desse jeito numa gravação que ele tem. Até fiz um Trocando Miúdos, que é um podcast que a gente faz aqui, e foi muito engraçado. Então não existe milagre, existe o quê? Prevenção. Então se previna do coronavírus. Elvina, o Paulo Guedes, em plena pandemia de coronavírus, que é a pior crise de saúde sanitária do Brasil moderno, que acho que teve algo semelhante lá no Rio de Janeiro na década de 30, que também é a revolta da vacina, a questão do esgotamento sanitário, mas eu acho que no Brasil moderno é a pior crise sanitária da história do Brasil. O único super-ministro que resta no governo Bolsonaro, ele quer tocar a agenda privatizadora. Ao lado do Salim Matar, que é o parceiraças da Localiza. Aí o que você pensa disso? O investidor estrangeiro tem interesse mesmo no Brasil? Vai vir participar dessas privatizações? Teve um leilão da seção onerosa do pré-sal que foi um fracasso. E agora essa desistência da Boeing em cima da Embraer. Você acha que esse governo tem credibilidade lá com o mercado de investidor estrangeiro? Não. Não está sobrando dinheiro em nenhum lugar do mundo para agora eles fazerem investimentos aqui num país como o nosso. É lógico que com a situação normalizando, a gente até poderia entender, porque caras como eu, Paulinho Graz, não concordamos com essa agenda privatista, mas a gente poderia até entender que uma conjuntura favorável para esse setor financista seria depois natural que eles viessem fazer seus investimentos aqui, comprar tudo a preço de banana, desintegrar o Estado brasileiro para que eles consigam lá um pouco mais de dinheiro para eles, porque quem banca o modo de vida do planeta é o país aqui, é o brasileiro. Né? Empresas como a Uber aqui dão lucro e no resto do planeta não dão. Então o dinheiro daqui sai para deixar a empresa no verde. Quer dizer, isso eu estou falando de um exemplo, mas são várias multinacionais que são exatamente a mesma coisa. Esses privatistas, esses financistas, eles não têm dinheiro para colocar agora. Por que a Boeing desembarca da ideia de comprar a Embraer? Não é porque eles têm amor ao povo brasileiro, nós que temos amor por nós mesmos. É porque eles estão falando, olha, a Boeing vai precisar de guardar o dinheiro dela para fazer as mudanças aqui, porque ela também será afetada em suas encomendas de aviões que eles fazem. O mundo vai parando, a economia está parando. A gente tem uma grande oportunidade de fazer realmente uma reestatização, uma emancipação do ente estatal, o Estado, como realmente algo justo, bonito, algo que cuide realmente do povo, como o Brizola, como o Paulinho lembrou a gente, Brizola defendia isso, o bem-estar das pessoas, que a gente se amasse, que a gente se emancipasse como civilização brasileira. Ele, Darcy, todos esses caras falavam disso. A gente tem uma grande oportunidade. Infelizmente, um homem que chama a gente de carrapato por fazer trabalhos, e olha que é um filho de servidores públicos, falando que os próprios pais são
Carrapatos, um homem que sempre viveu às custas, às expensas do Estado, e que largou aqui, que gosta tanto do Estado, porque eles têm uma visão fetichista da coisa, que largou uma ditadura aqui para ficar com um pouco mais de ditadura lá, a colar no Chile. Então, sempre vinculado ao Estado, mas querendo destruí-lo. Né? Esses ultraliberais, eles têm um fetiche com o Estado. No fundo, eles queriam ser centrais no Estado, por não conseguir, eles querem destruir o Estado. Quando gente como nós, que acredita no Estado, a gente nem gosta tanto do Estado assim, só que a gente entende que ele é necessário para as pessoas mais carentes, para as pessoas desassistidas, os descamisados. Uma pessoa como Guedes deveria, de maneira urgente, reler tudo. E pegar os outros liberais que estavam lá com ele, que estão mudando o seu pensamento, falando que nós precisamos de políticas anticíclicas no Brasil, no mundo, de políticas de reindustrialização. Ele não vai fazer isso. Infelizmente, esse homem se desconectou da realidade. Ele é o último grande ministro, ele é o contrato que o Bolsonaro tem com o exterior, mas o exterior não quer mais olhar para o Brasil. Nós não estamos mais nas políticas de ajuda da OMS, nós não estamos mais tendo compras preferenciais com a China por causa de besteira, por causa de agressão xenofóbica, agressão absurda contra um povo que poderia ajudar muito esse país. E que não está faltando comprador para eles. Eles poderiam muito bem falar, não, mas esse aqui vai para o Brasil. E temos os Estados Unidos, que está pegando os aviões de compras que a gente está conseguindo a muito esforço por aí e sequestrando os nossos bens. Isso é um crime de guerra. Isso é um crime de guerra. E o presidente Bolsonaro é um vassalo desses homens. Acha que está certo. Brasileiro morrer para americano viver. Vocês acham que isso pode em algum lugar? Eu não acho que pode. É verdade. Tá. Doutor Plínio, pegando esse gancho do Vina, é uma dificuldade nessa crise do Covid-19 é a disponibilidade de materiais de EPI para os nossos combatentes aí da área de saúde. Há relatos de pirataria, como o Vini falou, e também sequestro de aviões com equipamentos destinados para o Brasil sendo confiscados pelos Estados Unidos. Como que está a situação de proteção dos agentes de saúde durante essa crise aqui na nossa cidade, que o senhor está mais próximo? Bom, na verdade, o desabastecimento de EPIs ele é mundial, né? Quem não se programou já antevendo que a epidemia migraria da China para outros países, talvez alguns países não entenderam a velocidade que ela ia se propagar, né? E infelizmente a busca por EPI, o maior produtor era a China, né? E o maior consumidor também. Então faltou muito, continuou faltando, né? Então várias formas alternativas foram criadas, né? Máscaras domiciliares, empresas que não fabricavam máscaras começaram a fabricar com material como TNT, que podem ser utilizados. A nossa realidade aqui hoje, em Rio Verde, graças a Deus nós estamos com a nossa quantidade de EPI satisfatória, principalmente das máscaras mais específicas, como as N95, né? Temos um desabastecimento geral das máscaras cirúrgicas, mas que podem ser substituídas por outras máscaras com segurança. O restante dos EPIs, como capote, macacões, nós estamos. E a parte de arsenal terapêutico, como respiradores, que a gente vem vendo aí o mundo passar dificuldade, o Brasil hoje parece que chegou um grande carregamento no Pará que foi devolvido porque não tinham qualidade suficiente. Nós conseguimos nos desabastecer antes da crise, né? Nós antivemos isso, conseguimos comprar um número de respiradores suficientes, chegaram para nós, graças a Deus, e conseguimos alugar alguns outros também para poder aumentar a nossa oferta de material para os profissionais de saúde. Então, por esse momento, nós estamos bem tranquilos de EPI aqui no município, não está faltando ainda e a gente espera que não vai faltar. Graças a Deus, porque Rio Verde, diferente de outras localidades do Brasil, conseguiu achatar a curva. Graças a Deus, nossa cidade está tendo gestão nessa questão da crise aqui do Covid-19. Vereador Paulo Graus, de Goiânia, do PDT, glorioso PDT, Partido Democrático Trabalhista. O presidente Jair Bolsonaro marchou do Palácio do Planalto até o STF com grupos de empresários na tentativa de pressionar a Corte a rever a decisão que deu garantias e respaldo às decisões de flexibilização do isolamento social e também sobre a tutela de estados e municípios de irem às crises nas suas localidades, tirando isso do governo federal. Vereador,
Esses empresários não veem nessa crise a oportunidade de ajudar o país, ao invés de reverter as suas plantas para a confecção de máscara ou respiradores. Ontem a gente viu que a Universidade do Ceará desenvolveu um respirador com custo de R$300, se eu não me engano. É o mais barato da história da humanidade. É um capacete que é acoplado no paciente que consegue fazer ele respirar. Eles querem voltar a produzir, mas eu pergunto, vão vender para quem? Vão exportar para quem? Bruno, a maioria das pessoas, principalmente os empresários, não entenderam o que está se acontecendo com o planeta Terra. Estão olhando a localidade. Existem 2 momentos do planeta Terra, inclusive do Brasil, de Goiás, São Paulo, de todos. 2 momentos, antes do coronavírus e depois do coronavírus. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Pode tirar essa ideia, vai voltar o que era antes. Nunca mais. Tire isso da sua cabeça. Pode tirar. E o prazo dessa epidemia parar, a gente só está vendo erros. A pessoa vai, a curva é isso, vai parar, e todo mundo errando. Na China acabou, já está voltando na China. Então, tudo que está falando, está tendo coisas que não estão fechando. Então, o coronavírus, a Covid-19, ele não vai sair fácil do planeta Terra. E eu acho que os empresários não entenderam essa mensagem. Os nossos usos e costumes, nosso modo de viver mudou. Nós vamos ter que nos adaptarmos a essa nova momento que o mundo passa. E nessa adaptação, aquela forma que eles trabalhavam vai ter que ser aprimorada. Vamos ter que aprimorar e reinventar. Na verdade, nós vamos ter que reinventar indústrias, comércios, vendas, nós vamos ter que reinventar. Para quê? Para buscar uma nova sociedade. E aí, eu te pergunto, você e todos os nossos amigos que estão aqui, será que não foi uma lição para a humanidade, às vezes, um coronavírus desse, para a gente começar a refletir, começar a entender, falar, mas por que está acontecendo isso aí? Às vezes, a gente pode parar e olhar, eu saía para trabalhar e nem olhava, só voltava à noite para ver minha filha. Esquecia minha filha, só pensava em trabalhar. Será que destruir o meio ambiente para buscar matéria-prima para construir navio, carro, jet ski, computador, está certo isso, será? Será que nós não temos que começar a respeitar o planeta que a gente está vivendo, que é a nossa única nave que ainda tem condição de estar carregando esses quase 8 bilhões de pessoas ainda aí? Está carregando? Então, nós vamos ter que ter um respeito danado com a Terra agora. Nós vamos ter que nos reinventar e começar a entender que os tempos de exploração, de abuso, a nossa mãe Terra, tem que ser refletido. Tem que começar a refletir isso aí. E você viu que depois dessa guerra biológica que está tendo no mundo inteiro, não se fala em guerra, de guerra mesmo, de país contra país. Você notou isso? O tanto que é interessante? Então, mostra que nós vamos ter que nos reinventar. E os empresários também têm que reinventar. Vão ter que se adaptar, entender essa realidade. A questão econômica é importante, eu não, de hipótese alguma, vou falar que ela não é, porque as pessoas podem morrer de desnutrição, morrer de suicídio, morre porque está desesperado, não paga conta, isso aí tem muita mortalidade disso, certo? Tem também, mas uma pandemia dessa também é de assustar as pessoas. A gente tem que respeitar a lei natural das coisas, que é a lei da natureza. Se quem trouxe foi a natureza, nós temos que respeitar e defender nossa família, nosso país, contra essa guerra que está acontecendo aí, essa guerra invisível que ninguém está vendo, mas que modificou o planeta, modificou todas as vidas das pessoas. Hora que estão falando em voltar às escolas aqui, em Goiás, voltar às escolas. E eu tenho uma filha pequena, 3 anos, ela coloca na escolinha. Mesmo se voltar, eu estou com medo de deixar. Olha só o tanto que mudou o pensamento das pessoas. Mesmo se voltar, eu tenho um certo receio de deixar minha filha lá. Então, isso mostra que nós vamos ter, nossos usos e costumes, hábitos, todos vão ter que ser inventados. E aí é a hora, nessas crises,
os grandes homens inteligentes que sobressaem. Eles são nas crises que ele constrói um grande império. Todo grande império foi iniciado numa grande crise. Pode olhar a história. Então, esse é o meu pensamento. Muito bom. Vereador em Goiânia. Doutor Plínio, qual que é a importância do uso da máscara? Só antes, fazendo um gancho aqui com o vereador, o senhor está correto. Realmente, a preocupação com o retorno às aulas é uma coisa importante. Todos nós vamos ter. Nós estamos tentando, aqui o nosso grupo de estudo, organizar a melhor forma para o retorno progressivo da educação, que é importante. Nossas crianças não podem ficar fora da escola. Vocês falaram muito sobre o problema social. A gente sabe que grande parte da nossa população infantil depende das escolas, não só para estudar, mas também para se alimentar, né? Então é um problema de saúde pública importante. E a importância do uso de máscara é de reduzir a transmissibilidade da doença, né? Principalmente em ambientes fechados, porque a gente sabe que a gente transmite quando a gente respira e solta aquelas microgotas, né, que a gente vê. Quem usa máscara pode ver que depois de um tempo utilizando ela fica molhada. E esse é o momento, inclusive, fica a dica de trocar a máscara, que ela já não está mais funcionando como deveria. Na medicina a gente tem uma regra que tudo que é pano médico, dentro de cirurgia ou qualquer outra coisa, a partir do momento que ele se molha, ele perde a sua capacidade de proteção, né? Seja roupa, seja capote cirúrgico, tudo isso. Então a máscara, ela deve ser utilizada sempre quando a gente for em ambientes, principalmente ambientes fechados. Ela vai evitar que quem está doente transmita e quem está bem em saúde se contamine, né? Há uma redução acima de 80%, 90% quando a gente utiliza a máscara, porque a gente sabe que o vírus ele fica vivo por um período no ambiente, numa mesa, no próprio chão, por isso que é importante a higiene também dos sapatos quando a gente chega em casa, né? Aí fica a dica do uso de água sanitária num tapete molhado na entrada da casa, né? E a máscara, sempre que a gente utilizar, terminar, ela molhou, colocada num saquinho e lavar em casa separado. A orientação é que a máscara seja utilizada de pano em 2 a 3 horas, né? E se tiver molhada a gente trocar. Se for outro tipo de máscaras especiais, a gente tem que ver o que o fabricante fala. As máscaras hospitalares, elas têm um tempo maior de sobrevida. A gente tem máscara que pode ser utilizada até 14, 21 dias. Beleza. Vila Guerreiro, eleição de 2018, o Brasil não foi discutido naquele pleito, infelizmente. Foi discutido o armamento, kit gay, mamadeira, não sei do que, comunista, fascista, tal. Então, os problemas da nação realmente não foram debatidos. Você acha que agora, estamos chegando perto da eleição de 2020, agora as eleições municipais, você acha que corre um risco de não debatermos os problemas dos nossos municípios por causa do coronavírus e também por causa do vírus da polarização política? Olha, 2018 a gente tentou, né? O nosso partido, o PDT, tentou, o Ciro tentou fazer um bom debate, foi copiado em alguns elementos pelos adversários, foi execrado pelos adversários em outros temas. Éramos, eu não sei se Paulinho passou por isso aí, mas éramos à esquerda chamados de fascista e à direita chamados de comunista. Aí eu brincava na época, e brinco até hoje, quando somos um fascista com um comunista, divide por 2 e sai aí um trabalhista, sai um nacionalista, um getulista, um brisolista. Esse ano, a questão, eu acho que é impossível que as pessoas deem dimensão às discussões político-partidárias e discussões eleitorais e discussões sobre o que fazer com os municípios sem tocar no tema do coronavírus. A direita vai adaptar, a meu ver, uma narrativa, a esquerda tosca, que não é a nossa, vai dar também uma outra dimensão dos fatos, a dimensão deles. Eles vão usar suas redes sociais e seus canais de explicação de sociedade, cada um com o seu modo, à sua maneira, para os seus correligionários, e nós teremos que fazer novamente o debate franco, razoável, real, de falar, olha, gente, a situação não é fácil, não existe Deus que vá se imortalizar aqui, virar em carne e osso, vai salvar tudo com um toque, não existe. O que existe é muita discussão, é ouvir a ciência, é ouvir o político que é decente, é ouvir o empresário que tem empatia pelo povo e encontrar nas demandas das populações
formas da gente acumular isso tudo, fazer um plano e redistribuir. Estamos um pouco atrasados, né? A gente tem essa questão do PDT de municipalizar o debate de desenvolvimento nacional para um debate de desenvolvimento municipal, é uma tarefa hercúlea, e também que não é panaceia pelo seguinte: nós temos aqui um contrato social nesse país, em que a maior parte dos recursos municipais fica represado nos estados ou em Brasília, e na hora de devolver, eles devolvem com canetadas muito lentas, né? Como o Bolsonaro sempre gosta de dizer que quem tem a caneta é ele. O dinheiro não volta para os municípios. A gente precisou entrar com ordem no Supremo para dizer se as cidades tinham suas autonomias ou não, os estados tinham suas autonomias ou não, em relação a decidir se faríamos lockdown, se faríamos confinamento voluntário, se isso, se aquilo, se fecha comércio, se não fecha, porque o Bolsonaro tentou centralizar o poder sem demanda, sem dizer a que veio, porque para ele tudo estaria normal, rolando como sempre houve. Com um genocídio premeditado, naturalmente, vai responder na corte de Haia. Se Deus existe e se nós somos brasileiros e não existimos nunca, que esse homem seja responsável pelos feitos deles, pelos maus feitos. Agora, questão municipal vai ser muito tangente da questão da Covid, porque afetou economicamente as economias municipais, afetou a saúde pública, vai afetar a segurança pública, porque vai chegar um momento que os nossos compatriotas esfomeados, do jeito que podem chegar, alguns já estão, mas vai aumentar essa situação, esses caras vão, claro, promover crimes famélicos, e a gente vai culpá-los por passarem fome, por querer alimentar seus filhos, mas de qualquer maneira a ordem precisa imperar, então a polícia vai reagir. Então vocês imaginam o que pode acontecer em cada um desses nossos municípios, entende? Uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade do interior de Goiás, com poucos leitos, às vezes são poucos leitos para um conjunto enorme de cidades. Como é que você dá manutenção no negócio desse se todo o dinheiro fica lá preso em Brasília? Você não faz. Você tem que ser um político muito hábil, muito querido, com um bom nome na praça para falar: gente, desculpa, como o prefeito Arthur Vigílio, que não é do nosso partido, mas a gente respeita, está fazendo um bom trabalho, chorando, porque não tem mais coveiro para enterrar as pessoas. Então é algo complicado, é algo muito difícil. Eu não sei como é que está a situação em Goiânia, eu estou vendo pela fala do Paulinho que a questão não está fácil, é uma coisa triste. São Paulo também, aqui nas periferias, é uma calamidade total. A gente não tem resposta pronta, porque é isso que uma pessoa razoável faz, não tem resposta pronta. Nós precisamos estudar e conversar todo dia, toda hora, e pensar um plano. É uma preocupação séria de que o Covid sufoca o debate da educação, sufoca o debate da segurança pública, sufoca o debate realmente de menos Brasília e mais municípios, né? E eu concordo com o seu comentário a respeito do Arthur Vigílio. O Arthur Vigílio no Senado, ele faz falta hoje no Senado Federal. É um cara que era da oposição ao governo PT, mas era uma oposição equilibrada, era uma oposição propositiva, é uma posição necessária para aquela época do país. E eu acho, vendo ele hoje como prefeito de Manaus, ele sozinho, abandonado, porque ele não tem uma parceria do governo federal, ele não tem uma parceria do governo do estado. O que resta para esse homem? Chorar pelo seu povo, chorar pela sua gente. E só isso que resta para ele. Que é um som meia-culpa. Nossa, assim, e eu falo como militante de base, não sei se Paulinho contempla a minha fala a ele, o governo estadual lá do Amazonas é nosso, é PDT, mas de nada tem de trabalhista, nada tem de Brizola, nada tem de nada. Esse homem está com Bolsonaro até o fim. Então, eu faço o meu repúdio aqui, puxo meia-culpa para mim, porque sou também responsável, porque não declarei que esse homem era um bandido, esse homem que é o governador do Amazonas. E que tem que ser deposto também. Então, logo acabemos com o Bolsonaro. Mas na Assembleia ele vai ser cassado. Só um minutinho, que eu já volto para a pergunta para você. Porque está faltando 10 minutos de programa, eu vou ter que aproveitar o doutor aqui, porque tem uma reunião importante. É uma reunião sobre a liberação de shoppings e outros estabelecimentos comerciais aqui na cidade, então a gente vai ter essa reunião agora.
e a gente tem que liberar o doutor também. O Vina tem live e o vereador também, combinado até 8 horas. Doutor Plínio, como é que as fake news estão prejudicando os agentes de saúde no combate ao coronavírus? Isso tem um impacto negativo muito importante, né? A gente tem visto aí, não só na saúde, mas na política, em todos outros meios aí, que a fake news atrapalha demais a gente desenvolver um bom trabalho, né? Na medicina, que é uma ciência, nós precisamos basear todas as nossas formas de embate nos estudos e na ciência, né? Nós já tivemos briga por causa de remédio que não tinha sido testado, né? Fake news criadas de que o remédio funcionava, que o remédio não funcionava, fake news de pessoas que morreram, depois de pessoas que não morreram. Agora nós estamos vivendo as fake news de caixões vazios, né? Isso é muito triste para o nosso país, né? A gente precisa lembrar que pode ser que hoje nós não tenhamos tido 600 mortes, que os dados tenham sido computados nos últimos 4, 5 dias somados, mas não podemos esquecer que são 600 brasileiros que morreram, né? É muito triste a gente ver estados como o do Amazonas que tem tido dificuldade em velar seus mortos, né? Nós aqui também tivemos que mudar a nossa legislação para velório. O brasileiro é muito ligado à despedida do paciente. Então todas essas fake news atrapalham a nossa forma de trabalhar para tentar ajudar a população mais pobre, tentar progredir a saída do isolamento, tentar abrir a parte comercial, que é fundamental, principalmente alimentação, tudo isso, né? Quando a gente vê pessoas menosprezando o vírus em qualquer uma das esferas que a gente tem, nós tivemos já prefeitos, governadores, presidentes, senadores menosprezando o vírus, infelizmente isso atrapalha toda a recuperação, todo o planejamento estrutural de uma saúde do município, do estado e até de forma geral, né? Temos ótimos exemplos aí de pessoas, de políticos que vêm desenvolvendo um bom trabalho. Eu deixo aqui um exemplo aqui para o vereador do prefeito da cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, que é o prefeito do partido de vocês, né? O secretário de saúde lá até foi contemporâneo meu na faculdade, e vem liderando um processo estrutural muito legal na cidade. Está fazendo testagem em massa. Sim, foi o primeiro prefeito a liderar os isolamentos. Ele teve uma iniciativa, eu sei que não é adaptável a todas, porque a cidade de Niterói tem uma receita do royalties do petróleo muito alta, mas ele está financiando estabelecimentos comerciais para reduzir desemprego. Isso é muito importante. Está até financiando cidade vizinha com um hospital de campanha para ajudar, para não superlotar a cidade dele. Então nós temos bons exemplos aí, e é muito importante que as fake news parem, né? A gente não pode ter bons exemplos sendo mascarados com notícias falsas e nem passagem de informações, principalmente de terapêutica, de profilaxia, de como a gente deve se portar durante essa epidemia, enganando a nossa população. Doutor, a penúltima pergunta para encerrar com o senhor, já vai liberar o senhor também, para me liberar meus convidados ali. Quais são os sintomas característicos do Covid-19 e qual que deve ser o trajeto dessa pessoa dentro do sistema de saúde? Estou com suspeita, o que eu tenho que fazer? Bom, a dica é o seguinte: a Covid-19 é um vírus causado pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus, que a gente já tinha outros tipos. Então ele causa um quadro estritamente muito parecido com gripal. Qual que é a grande diferença? Ele tende a fazer febre progressiva e no meio para o final sintomas respiratórios importantes. Piora da tosse e você vai tossindo e começa a ter falta de ar. Nesses primeiros sintomas, se você estiver bem, sem febre, você pode só fazer o seu isolamento domiciliar. Avisa seu empregador que você não está muito bem, ou vai num posto de saúde, você vai ser orientado, medicado para melhorar a febre e fica em isolamento. Se você evoluir com os sintomas respiratórios, aí é o momento de você voltar à UBS ou à unidade de pronto atendimento. Lá nós vamos, a nossa equipe faz a triagem, assim como funciona em todo o Brasil. Se é necessário fazer exame direcionado para Covid ou não. Se o paciente tiver sintomas importantes, ele vai ser encaminhado para internação na baixa complexidade, aqui em Rio Verde no HCamp, ou na alta complexidade, que é aquele paciente que talvez precise do respirador, do monitor, que está muito na moda, ele vai para o hospital municipal, que nós temos lá os leitos de UTI para receber esses pacientes. A população tem muita dúvida e a gente vê sobre testagem.
mas por que eu não faço exame? Por que eu não faço exame? Porque na grande maioria, Bruno, o exame ele não muda a forma de tratar o paciente, entendeu? Como a gente hoje não tem nenhum remédio, ontem o New England soltou, que é uma publicação médica muito importante, baixando o nível de evidência da hidroxicloroquina de forma importante, tirando ela como uma terapêutica em caso moderado grave, e a princípio só teremos uma droga, que é o Remdesivir, que é uma droga que foi inicialmente utilizada para ebola. O tratamento é suporte clínico, né? Oxigênio terapia, remédio para febre, para vômito, náusea, né? Oxigênio. Então o diagnóstico naquele momento ele não é tão importante. O mais importante é o paciente estar bem orientado, estar bem acolhido no hospital. Na parte domiciliar, aí sim depois os exames são importantes. Para quê? Para que o vírus não passe da sua casa, para do vizinho, para o seu bairro, e aí você tenha um aumento exponencial da circulação do vírus. E isso foi um grande problema que, infelizmente, nós não tivemos acesso a exames até o presente momento. Essa semana aqui para a nossa cidade chegou os exames do estado, nós iniciamos já as avaliações, a testagem para ver se o exame é de boa qualidade. A gente espera que sim, para a gente poder ter um mapeamento de toda a nossa cidade, assim como São Paulo vai fazer, Goiânia já deve estar fazendo seu mapeamento, para fazer as intervenções necessárias, principalmente nos ambientes mais pobres, né? Porque a gente sabe que onde a circulação do vírus em ambientes mais pobres, aglomerações, pessoas com dificuldade de acesso à medicação, acesso à medicina, correm mais risco de complicações e mortes no futuro. A última pergunta para o senhor: o prefeito Paulo Vale fez uma live nas suas redes sociais reclamando que ele está tendo dificuldades na rede particular de ter acesso a relatórios sobre infectados de Covid-19. Como é que está essa situação? Bom, como é uma coisa nova, muitos dos hospitais não se adaptaram ainda à notificação compulsória. O que é isso? É a obrigação por lei de que toda doença de notificação compulsória, que é aquela doença que aparece, ela deve ser obrigatoriamente informada à vigilância epidemiológica em até 24 horas. Quando isso não acontece, é configurado um crime. Por algum motivo, uma instituição não estava reportando esses casos, o que estava causando uma confusão muito grande, porque como essa instituição ela notificava os casos, mas ela não diferenciava epidemiologicamente, ela fazia um exame do paciente que estava lá em Goiânia, por exemplo, veio passear e fez o exame. Ela soltava como se fosse um caso positivo de Rio Verde, não é. Né? Pela legislação epidemiológica, um paciente de Goiânia que vem aqui, né, e faz o exame, ele é um paciente de Goiânia. Então os números epidemiológicos não estavam batendo, isso deu muito desgaste para nós, eu como participante do comitê, e para o prefeito também, de como se fosse uma fake news o número de exames ou de pacientes positivos. Então foi feita uma adaptação junto com essa instituição, ela foi notificada para que ela siga o regimento, né, para que a gente possa passar para a população rioverdense e também para o nosso estado o número real de casos que a gente tem. Doutor Plínio, eu desejo boa sorte para o senhor enfrentamento dessa crise, dessa Covid aí, porque o sucesso do senhor é o sucesso de toda Rio Verde, consequentemente de todo o Brasil. E tomara que vocês, nessa reunião, Deus abençoe e ilumine os senhores a tomarem a melhor decisão para todos. Bruno, muito obrigado, é um prazer estar participando aqui na Prime. Vereadores, um prazer conversar com vocês, que vocês possam continuar aí no mais alto nível o debate, informando a nossa população, a população de Goiânia e também a população de São Paulo. Muito obrigado pelo convite e sempre que for necessário estarei aqui presente. Muito obrigado, doutor Plínio. Muito obrigado. O Paulinho Graus, para a gente, a última pergunta para a gente estar liberando vocês também, como é que deve se comportar a classe política, a política à frente dessa pandemia? Parar tudo, parar os debates, parar todo tipo de reforma, parar todo tipo de discussão política e concentrar as energias no enfrentamento ao Covid-19 ou conciliar as agendas da cidade com o enfrentamento da pandemia? Paulinho Graus, você em Goiânia. Olha, Bruno, não tem jeito de esquecer a situação da cidade. Nós mesmos estamos com o plano diretor discutindo na Câmara Municipal, plano diretor que tem que ser revisado a cada 10 anos, já tem 13 anos que não há revisão desse plano. Nós estamos, através de videoconferência, de algumas reuniões presenciais com os vereadores, usando os equipamentos de EPI, as máscaras N95, aquela álcool, tudo que o regulamento manda, né, para fazer. Mas nós temos que discutir a cidade. O
o prefeito tem vários, tem votar a questão de coisas importantíssimas para a prefeitura, que não tem jeito, temos que estar lá pronto. Então, essa história de não fazer nada, cruzar os braços, é impossível. Uma cidade com 1,5 milhão de pessoas, e a Grande Goiânia com mais quase 800, seria 2.300.000 pessoas, a Grande Goiânia. Então, é impossível virar as costas para isso tudo. Agora, a gente tem que ter responsabilidade, cautela, atender o que a medicina manda, igual o doutor Plínio colocou, a gente tem que atender o que a medicina mandar, a gente tem que fazer isso, porque além disso, a gente está colocando vidas de outras pessoas em risco. Então, a gente tem que ter esse espírito público e responsabilidade, porque a conduta minha, como vereador de Goiânia, presidente do PDT de Goiânia, é ilibada, é tentar fazer a melhor coisa para a Câmara desenvolver os projetos dela, ajudar a sociedade e também respeitando a medicina, respeitando quem consegue dar informação segura para a gente, não contaminar ninguém. Tanto isso é muito sério, porque o Código Penal tipifica pessoas que não usam esse tipo de conduta, não seguem esse tipo de conduta. E um exemplo que eu queria falar para o meu companheiro Guerreiro aí, Vila Guerreiro, e Goiânia, agora, a partir desse momento, que já chegou a um ponto mais alto de contaminação, os hospitais do estado já passaram porque tinha alguns hospitais que não atendiam Covid. Agora, a partir de agora, parece que todos os hospitais estaduais vão atender Covid, porque por causa do alto índice de pessoas já constatado com a Covid. Então, o estado já está, um sinal amarelo, né? Já está de emergência, né? Para que todos os hospitais recebam pacientes com Covid em Goiânia, do estado, hospital estadual, né? E aí é lutar, não é fácil. Uma pandemia dessa vai ser muita luta, muito sofrimento, mas eu tenho certeza, o ser humano é forte, o brasileiro é forte, e nós vamos vencer, nós vamos lutar essa vida, porque nós queremos um país melhor para nós queremos um planeta melhor, e o PDT, que é o nosso partido, tem um projeto de desenvolvimento nacional. Nós queremos ter oportunidade de estar junto desse projeto, que esse projeto de desenvolvimento nacional expanda para os municípios e nós melhorarmos a qualidade de vida de cada cidadão. Porque o meu país é o meu bairro, é a minha cidade, é o meu estado. E aí, depois que ele vira meu país. Então, a gente tem que olhar para lá perto. O Vila Guerreiro falou certo, o país, o que adianta o governo federal pegar o dinheiro todo e guardar lá, o governo estadual pegar e largar os municípios com migalhas? Não tem jeito. Como que vai fazer? Se o problema até nos municípios. A Covid não está no estado, não, está no seu município, no meu, no outro, não está no país, não, está no município de cada um. Então, nós temos que lutar. É assim que tem que fazer. Não é fácil. Vai ter muito sangue, suor e lágrimas. Mas nós estamos prontos para a guerra. Pode contar com o humilde vereador de Goiânia, Paulinho Graus, nós estamos juntos para lutar contra esse vírus e com o pensamento de pessoas que não querem o espírito público ajudar a sociedade. Um grande abraço a você, Bruno, pela oportunidade, ao Vila Guerreiro, ao doutor Plínio. Fico muito feliz de ter a oportunidade de participar desse grande programa seu. Sai daí que ainda tem uma pergunta para o Vila, uma pergunta importante para todos nós aqui que defendemos um projeto nacional, que é uma pergunta-chave. Vila Guerreiro, projeto nacional, o dever da esperança. O brasileiro sempre assimilou a esperança como algo divino, superior, fora do nosso alcance, que envolve o poder extraordinário da fé. Mas a esperança sempre esteve e está ao nosso alcance. Basta termos ideias, projetos, métodos de aplicação. O eleito, caso alguém que vença uma eleição, o eleitor insiste no modelo de candidato gente boa, carismático, mas sem ideia, sem experiência,
mas que tem, mas tem esperança. E de ter mudado de candidato, vão mudar a realidade da política. Aonde muda somente os personagens, mas a atitude sempre será a mesma. Com a esperança, o eleitor consciente em projetos e ideias podem ajudar no futuro melhor para o nosso povo. Como a esperança pode ajudar o eleitor consciente a ter um futuro melhor para o nosso povo? Olha, eu acredito que seja na discussão das ideias sempre, né? Como diz o Ciro, apelar para a inteligência das pessoas. A gente precisa conversar com elas. Eu estou tendo um retorno aqui. Obrigado. A gente precisa conversar com as pessoas, propor a elas, ouvir as demandas, receber, promover com isso, dentro desses debates, a devolutiva para elas, para que elas se sintam contempladas. O Paulinho falou muito bem, a vida que a gente vive é o município, é o bairro que você trabalha, é o bairro que teu filho estuda, é o bairro que você cresceu, é o bairro que você mora hoje, é o bairro dos seus pais, é a tua vida. A gente não pode querer tudo nacionalizar. As questões nacionais, elas têm que se limitar às decisões que a nação trata com outra nação. No caso, a gente precisa de orçamento para o município, orçamento para o bairro, conversar com as pessoas, saber o que a gente precisa, se é prioritário reformar o buraco da rua, ou se é preferível botar luz num bairro que ainda não tem, se é aumentar o valor do pagamento de um professor, se é melhorar as condições sanitárias no município, fazendo um consórcio entre municípios junto ao Estado, aí junto, sim, à nação. São essas sessões. A gente teve algumas mimetizações, algumas materializações no país, né? No próprio PDT nós tivemos aí o nosso presidente de honra, que foi Luiz Carlos Prestes, que era o Cavaleiro da Esperança. Agora o livro do Ciro se chama, né, como você falou o título aí, tem a Esperança no nome, lá pela Editora Leia, que ele vai lançar. Tem que lançar esse livro aí, viu, Paulinho? Tem que levar o camarada aí para ele falar. Temos que municipalizar a pauta para Ciro Gomes, para a gente dar sustento aí para o projeto de desenvolvimento nacional, que agora precisa se municipalizar. Eu quero agradecer, Bruno. Primeiro, eu vou falar uma coisa. Eu fiz uma abertura que eu falei primeiro da ciência, depois da mídia e depois do político. Os últimos serão os primeiros. Agora eu quero agradecer Paulinho, que fala muito bem, que tem uma espiritualidade muito aflorada. Eu percebo isso aqui de longe. Eu gostei de te conhecer visualmente, meu camarada. Quero dividir outras tribunas com você. Deus quiser, a gente um dia aí consiga até nos encontrarmos até em Brasília, quem sabe, né? Aí tem que sonhar alto. Possamos ser parceiros de bancada. Irei em Goiânia, tenho compromisso com vocês. Povo goianense, povo de Lucas de Rio Verde, povo de Goiás, vocês precisam ficar em casa, precisam respeitar a ordem da vida. A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver, e é assim que é as coisas. A economia a gente recupera. Com isso, depois eu quero agradecer novamente, porque é central, então falo no meio da mídia, que está aí garantida na figura do Bruno Marques. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição para novos convites, meu camarada, muito obrigado pelo espaço, viu? E agora agradecer ao camarada da ciência aí, o doutor Plínio, e dizer para ele que eu ainda não sou vereador, quem sabe um dia, na verdade, se o nosso povo paulistano aqui tiver realmente uma consciência crítica, pensar realmente, e gostar de um cara bravo, porque de simpático eu tenho muito pouco, eu sou muito exaltado, muito bravo, já arranjei, eu coleciono problemas aí por causa disso, vocês sabem muito bem, né, Paulinho? Muito obrigado pela presença, pelo espaço, e é isso aí, sigamos na luta, camarada, sempre. Tá certo, você tem espírito público, viu? Você é um guerreiro. E o livro do Ciro, aqui, eu fiz o livro do Lupe, foi no Hotel Castro, eu que fiz o evento, foi uma repercussão ótima. E o livro do Ciro, nós vamos lançar ele aqui em Goiânia também, viu? Pode ter certeza. Muito bom. Legal, que legal. Ciro é um grande amigo. Se quiser, Ciro Gomes também, que no Trocando em Miúdos. Seria um sonho para todos nós também poder discutir o Plano Nacional de Desenvolvimento com ele também. Marvina, essa falta de carisma, eu acho que é um problema nosso, de cara que quer ser prático, que tem ideias e que tem inteligência. A gente que quer defender um projeto de
Nacional de Desenvolvimento, a gente parece que a gente não quer mentir para a população, a gente não quer passar a mão, batendo a mão nas costas do cidadão sem ter a certeza de entregar aquilo que a gente vai prometer. Então esse é um problema, a gente não é compreendido por muitos eleitores, até tem um receio de sair candidato a vereador por causa disso, porque as pessoas não entendem a seriedade que é colocar o nome à disposição da cidade, concorrer à eleição e entregar aquilo que você promete. Quando você prometeu, você tem que entregar. Você não vai ficar prometendo coisas que são impossíveis. Prometer construir uma estação da NASA aqui, não vai acontecer. Então é possível sim a gente ter um projeto de desenvolvimento. Somos uma região agrícola, é possível trazer indústria, beneficiar os nossos grãos aqui, exportar. Nós temos uma lei Candir caduca, que os nossos grãos não pagam nem R$1 de imposto, vão limpos para o exterior e não geram benefício para a nossa cidade. Geram poucos empregos aqui e poderiam estar sendo gerados mais empregos se beneficiássemos aqui os grãos com frigoríficos, com laticínios e outros, né? Marvina, também de desejar uma boa sorte na sua. E só um minutinho, Paulinho, só para mim falar com o Vina, que aqui não é Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é no Mato Grosso. Eles copiaram o nome da nossa cidade. Nós somos Rio Verde só. Rio Verde aqui em Goiás. Rio Verde. Rio Verde, só Rio Verde. Bruno, quando eu era estudante, eu vi a cidade crescendo, já tinha muita oferta para jornalista em Rio Verde. Eu cheguei a pensar em mudar para aí, você acredita, meu camarada? Travou aqui. Alô? Boa aí. Quer falar alguma coisa, Paulinho? Só finalizar, falar para vocês aí que, em nome desse projeto de desenvolvimento nacional do PDT, eu coloquei meu nome à disposição do partido, sou pré-candidato a prefeito de Goiânia. O Lupe esteve aqui, referendou esse projeto, e nós estamos sonhando, viu? Vamos sonhar, estamos com um plano de governo, estamos conversando, vamos conversar com o Ciro para ajudar a incrementar esse plano de governo, para a gente tentar, quem sabe, sonhar em um dia ser prefeito dessa cidade. Está na mão de Deus. É sonho que transforma um ser humano, transforma um país, é isso aí que faz. E aí, através desse sonho, estou sonhando em, quem sabe, Deus iluminar e eu possa administrar essa querida cidade que eu tanto amo, Goiânia. Vai dar certo. Vai te honrar, Paulo, mas o sonho também tem que ser projetado e eu sei que você está fazendo isso, você vai chegar lá. Então, para despedir do meu público, né, volto sexta-feira que vem, aqui na Prime Studios TV, 19 horas também, debatendo o Brasil, debatendo Rio Verde, debatendo o mundo. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV, boa sorte. Até mais, fica com Deus. Um abraço, camaradas. Fiquem com Deus. Fica com Deus, todo mundo.